Muito bom dia, agronegócio! Quarta-feira, 23 de junho de 2021, pelo horário oficial de Brasília, 8 horas 42 minutos. E a gente está começando aqui a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Então, se você está no Instagram e quer checar essas informações no YouTube, você também pode, o nosso canal por lá, o Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva, aproveite, já se inscreva no canal, ative lá o sininho para receber os alertas de toda a nossa programação ao vivo. Enfim, o objetivo é te manter bem informado, te trazer tudo aquilo que é notícia já no começo do dia para você tomar boas decisões nessa quarta-feira, tá certo? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. E, diante disso, já te oriento, siga pelo Instagram, @Cooperativa Cochupé, para ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. E este não é um Bom Dia Agronegócio como todos os outros, porque neste 23 de junho de 2021, o senhor João Batista Olive comemora 70 anos. Senhoras e senhores, hoje é um dia bastante especial para nós por aqui, portanto, nós estamos aí, bastante felizes de poder dar essa informação e passar toda a nossa gratidão, toda a nosso respeito, admiração e lembrar o João sempre que ele é o nosso norte, né? Que ele é a nossa principal referência. A inquietude do João Batista Olive, como foi brilhantemente colocada em palavras pelo nosso Erickson Cunha, a matéria inclusive já está no ar, o Erickson que é também um dos nossos repórteres, dos nossos editores aqui no Notícias Agrícolas. Ele fez uma matéria ali homenageando o João, né, em nosso nome, pelos seus 70 anos comemorados nesta quarta-feira. E ele traz essa inquietude do João. E a inquietude do João, durante todos esses anos, ela tem instigado e estimulado a nossa inquietude, né? Enquanto estivermos inquietos, estaremos trazendo boas informações para vocês. Então, senhor João Batista Olive, feliz aniversário, parabéns, que Deus o ilumine sempre, continue iluminando, continue te dando muita saúde, porque você não é só o nosso norte, mas é o norte do agronegócio brasileiro. O senhor é um incansável buscador de um Brasil melhor e, com certeza, a sua vontade de fazer esse país crescer, ela é contagiosa, João. Então, todo o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa admiração e principalmente a nossa gratidão pelo que você nos ensina todos os dias. Então, muito obrigada mais uma vez em nome de toda a equipe do Notícias Agrícolas. Com certeza, o sentimento dos meus colegas é bastante semelhante ao meu. Então é isso. Parabéns, João Batista Olive. Hoje é Bom Dia Agro, dedicado ao João Batista Olive, nosso mestre e mentor, tá certo? Capitão deste barco chamado Notícias Agrícolas. Bom, senhoras e senhores, passado o momento emoção do nosso Bom Dia Agro, vamos fazer um overview ali dos preços, passar por todas as commodities para a gente entender qual é o mercado desta quarta-feira. Vou só dar uma limpadinha aqui nesta lupa que esta jornalista pouco enxerga. Mas, enfim, enquanto estamos aqui conversando, os preços hoje todos das commodities sobem. Ontem todos voltaram a recuar e, portanto, a gente vê um reajuste técnico, tanto que são baixas bem limitadas nessa manhã de quarta-feira, nada muito mais forte do que a gente, né, observou aí nos últimos dias. Então, a soja sobe um pouquinho agora, 0,13%. O milho sobe 0,32%, o trigo 0,97%, o café na Bolsa de Nova York, café arábica, 0,56% de alta, o açúcar 0,79% de ganho, o algodão 0,95% de alta, o petróleo WTI também em Nova York 0,7% de alta, 0,70% de alta, e o ouro também sobe 0,33%. Se a gente olha friamente para esse mercado, o que a gente vai entender, o que a gente vai conseguir enxergar é que realmente um reajuste técnico, uma recompra de parte de posições por conta, ou melhor, por parte dos fundos investidores, dos fundos especuladores. Isso por quê?
porque as commodities caíram tanto que acabaram ficando baratas para os investidores, para os especuladores. Então, eles acabam sendo atraídos novamente, né? Os fundos acabam comprando ali um pouquinho de posições mais uma vez, mas lembrando, os fundos estão se desfazendo das commodities nesse momento. Seguem liquidando parte das suas posições. Diminuíram substancialmente a sua posição comprada entre as commodities agrícolas. Carla Mendes, por que isso está acontecendo? Segundo os economistas, analistas e consultores de mercado que eu consultei, isso tem duas motivações principalmente. Um deles é a questão, obviamente, da China interferindo um pouco mais ali, ou tentando interferir um pouco mais no mercado de commodities e vem, de fato, conseguindo pressionar ali algumas posições, alguns ativos, alguns produtos. Inclusive, nós demos hoje como uma das principais notícias aqui da nossa página inicial, é justamente essa informação. Segundo a agência de notícias Reuters, o Departamento de Preços da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China e a Agência Reguladora do Mercado no país enviaram equipes a diversas províncias e cidades chinesas para investigar os preços e ofertas de commodities a granel. A NDRC, que é esse órgão essa comissão de reforma da China, tem se envolvido fortemente em esforços para conter os altos preços das commodities do carvão ao cobre, que pressionaram as margens de produtores na segunda maior economia do mundo. Em maio, os preços ao produtor no país avançaram no ritmo anual mais acelerado em 12 anos. Nós vimos os preços do milho alcançarem as suas máximas em mais de 5 anos e por aí vai. Então, essa influência por parte da China tem esse peso. Mais do que isso, quando a gente olha também para o mercado mercado financeiro, a gente continua focado no mercado financeiro, essas expectativas de aumento de juros nos Estados Unidos também faz com que os investidores mudem a sua bússola e vão buscar ativos que nesse momento são mais interessantes. Então, a gente observa essa situação, tá? Então, de fato, é um momento bastante interessante de se monitorar no financeiro, porque o mercado acionário, eu até separei essas informações para comentar com vocês hoje, porque a gente tem tido realmente uma influência do financeiro bastante forte entre as commodities agrícolas. E o mercado acionário chinês subiu nessa quarta-feira, justamente com o impulso das commodities após a garantia do Federal Reserve de que não vai se apressar em aumentar os juros. Na semana passada, o Federal Reserve disse que ia elevar as taxas de juros norte-americanas em 2023. Aí a gente começou a receber algumas informações essa semana de que isso poderia acontecer antes, né? Estamos em 2021, na metade de 2021. É aí, não, uma especulação, não, já pode começar a subir, Será? Não, aí não. Me parece que, de fato, o Banco Central norte-americano voltou a afirmar, ontem o Jerome Powell discursou, o chairman do Federal Reserve, o presidente do Banco Central americano, e falou, né, todo mundo fica calmo, porque foi reafirmada a meta de uma ampla recuperação do mercado de trabalho, e o Powell falou também que o medo da inflação por si só não seria suficiente para provocar um aumento dos juros tão logo. Então, a gente está nesse compasso aí mais tranquilo nesta quarta-feira. Por isso que as commodities também encontram um espacinho para subir. Vamos, inclusive, dar uma checadinha aqui como é que tá o dólar index, né? Pra gente entender se o dólar index também tá contendo um pouquinho o seu ímpeto de alta depois aí dos últimos dias, né, que subiu forte com essa possibilidade de aumento de juros. O dólar index agora cai 0,09%, ou seja, é justamente essa relação inversa, como nós vimos na semana passada, que o dólar index subiu muito, registrou algumas máximas e pressionou as commodities em função, obviamente, dos fundamentos ali do mercado financeiro, da movimentação dessa questão dos juros, da China e tudo mais. A gente vê, portanto, agora essa fala do Jerome Powell acalmando um pouco os mercados, as commodities voltando a subir, o dólar index voltando a cair um pouquinho. Então, essa é a relação que a gente precisa observar nesta manhã de quarta-feira. Falando de soja e milho especificamente, antes da gente falar sobre isso, 2 recados importantes.
Mande pra gente de onde você está falando, mande sua cidade, seu estado. E mais do que isso, Letícia Guimarães está conosco pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todas as dúvidas que vocês mandam, as perguntas, para que a gente possa responder. Se a gente não conseguir responder agora, ao longo dos próximos dias a gente vai respondendo. Inclusive, já vou adiantar ao Eduardo Vioto, que fez ontem aquela pergunta sobre uma possibilidade de aumento na mistura do café com mais robusta, né, para tentar equilibrar ali os preços diante dos elevados patamares dos preços do café arábica e dos baixos estoques de café de qualidade. Estamos já apurando essa informação. Então, logo a gente tenha a confirmação disso, a gente te traz por aqui, viu, Edu? Vamos lá. Já estão conosco, ó, o pessoal da eu não sei exatamente. Manda um abraço para Pará de Minas. Abração a todos. Bruno Rodrigues, da Granja São João. Um abraço gigantesco para o pessoal de Pará de Minas. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigado por estarem conosco. Para nós é um prazer. Cassiana Peruloso, de Marcelândia, no Mato Grosso. Bom dia a todos. Bom dia. Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Poços de Caldas, Minas Gerais, o Diogo conosco, sempre conosco. Obrigada pela audiência, Diogo. Valinho, São Paulo, Dona Eliana mandando feliz aniversário ao João Batista. Assim como eu, a minha mãe também é grande fã do João. E a minha mãe também tem, eu sei disso. Ela já falou pro João outras vezes da gratidão que ela tem pela oportunidade que o João me deu, que foi realmente o grande start da minha carreira, né? Não só o João, como o Alexander, o Daniel e a Ana Paula. Bom, Pelotas, no Rio Grande do Sul, também conosco. O Patrick Freitas me pergunta o seguinte: milho safrinha, alguma procura? De fato, Patrick, o mercado de milho safrinha agora tá um pouco mais lento de negócios. A gente já vai comentar sobre isso, tá? Vamos só terminar de checar aqui quem tá conosco. Jataí, no Goiás, pessoal tá conosco. Bela Vista, Goiás. Laranjeiras do Sul, no Paraná. Bom Jesus da Penha, Minas Gerais. Marcelo, Silote Companhia, Assis Chateaubriand, no Paraná. Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Qual a previsão para o mercado de suínos para o segundo semestre? Vamos falar. Gurupi, no Tocantins. Viçosa, Minas Gerais. Espumoso, no Rio Grande do Sul. Sinop, Mato Grosso. Abraço para Rio Verde, Goiás. Um abraço enorme. Amo Goiás. O estado bom esse. Tenho grandes amigos, tenho família no Goiás. Amo. Dourados, Mato Grosso do Sul. Um alô aí para os agricultores de Rondon do Pará. Um alô imenso, um abraço pessoal de Rondon do Pará, no estado paraense. Referente a milho safrinha, algum dado em mãos para os ouvintes? Temos. Vamos começar a falar já sobre o mercado de grãos. E você, lembre-se, você que está no YouTube, você também pode mandar suas perguntas por aqui, que a gente está monitorando. O pessoal de Brasilândia do Sul, no Paraná, conosco aqui também. Então, mandem suas perguntas pelo YouTube também, que a gente está monitorando os dois canais, tá? Bom, vamos começar então falando sobre os preços do milho, né? A gente teve já bastante pergunta. Vamos lá. Hoje os preços do milho na Bolsa de Chicago estão operando bem próximos da estabilidade. Nós temos aí o julho com 6 dólares e 60 cents, uma alta de 1 ponto. Os demais contratos caem pouco mais de 2 pontos, para o setembro valer 5,51. O dezembro, referência importante para a safra americana, 5,36. O março, 5 dólares e 44 cents. Quando a gente olha aqui para o nosso mercado brasileiro, ontem os preços na B3... Vamos ver aqui como fecharam. Fecharam com leves altas nas primeiras posições e as demais recuando um pouquinho, mas preços ainda na casa de R$ 81 a R$ 85 reais no nosso mercado futuro. Aqui no nosso mercado interno, as cotações também foram um pouco pressionadas diante ali do recuo expressivo do dólar. Ontem o dólar fechou com R$ 4,97, né? Mais uma vez rompeu a barreira ali dos R$ 5 para baixo, fechou com uma alta superior a 1%, e isso, obviamente, vai pressionar os preços aqui no Brasil. Então, ontem nós tivemos Tô até abrindo aqui os nossos preços de milho, porque, de fato, nós tivemos aí uma pressão sobre essas cotações, né, no nosso mercado interno. E essa ainda é a tendência, segundo os especialistas, para o mercado de milho, senhoras e senhores. Eu tô apanhando um pouquinho aqui do computador, mas como eu quero mostrar para vocês as cotações aqui no nosso mercado,
Ontem o indicador CPEA e Exalc fechou com uma queda de 0,90%, 0,9%, quase 1% de queda para valer R$ 87,72 por saca, tá? No mercado físico, as baixas foram de mais de 2% em algumas regiões importantes ali de comercialização, como, por exemplo, Não Me Toque no Rio Grande do Sul, ou Ubiratã no Paraná, Londrina no Paraná, Pato Branco no Paraná, Mato Grosso, estabilidade em praticamente todas as praças de comercialização, à exceção de Sorriso, onde o milho balcão perdeu 1,67% para fechar com R$ 59,00 por saca. Quando a gente olha para o mercado de milho, a gente tem que a gente tem algumas condições ali, né, de observação. Então, a primeira delas é, obviamente, o dólar. O dólar voltou a operar abaixo dos R$ 5,00 e isso quer dizer preços pressionados aqui no Brasil. A gente sabe que isso vale para a soja, vale para o café, vale para o açúcar, mas falando de milho especificamente, a gente tem mais esse componente de pressão sobre os preços. Um outro componente, o avanço da colheita do milho safrinha. Carla, é uma safra menor. Sim, é uma safra menor, mas é natural esse sentimento do mercado. Tanto que os compradores se retraem, justamente observando essa possibilidade de maior volume chegando no mercado. É um volume limitado, boa parte da safrinha já foi comercializada, mas nós temos ainda esse sentimento do mercado. Então, compradores mais contidos, vendedores querendo vender para aproveitar preços ainda acima de R$ 80,00 quando a gente olha para B3. E aqui no Brasil, preços que também estão sentindo essa pressão do dólar. Então, a gente vê essa falta de liquidez no mercado agora, em função dos vendedores tentando vender, os compradores agora um pouco mais fora do mercado. Isso quer dizer que a gente não vai ter mais demanda por milho? Negativo. A gente tem uma demanda, ela tende a se aquecer, principalmente no segundo semestre, quando a gente tende a exportar um pouco mais, mas a gente precisa monitorar. Então, são pontos que você tem que ter ali na sua tela, né? Se você está acompanhando Notícias Agrícolas, fique ligado. No Realidades da Safra do Guilherme Dorigatti, que é o nosso, além de tudo, nosso editor de milho, então ele está ali acompanhando como esse avanço da safrinha pesa sobre os preços, a questão do dólar e, obviamente, que a gente tem que olhar para Chicago. A influência de Chicago é menor no milho do que na soja, isso é um fato. Mas precisa ser monitorado também. E, obviamente, B3. Então, esteja com essas informações na ponta da língua para entender em que momento o seu mercado se adequa a essas variáveis. Mais do que isso, é importante a gente entender também que quando a gente tem quando a gente tem um momento como esse no mercado de milho, onde a gente tem estoques apertados, viramos 2020 para 2021, safra de verão para safrinha, com estoques ajustados, os estoques globais de milho são apertados e tudo mais, a gente tem uma condição de encontrar suporte para os preços em patamares importantes, que não venham abaixar tanto que possam atrair uma demanda desenfreada e fazer com que haja falta de produto. Do mesmo modo, os vendedores também entendem essa situação, então essa relação apertada de oferta e demanda continua. Então isso, em determinado momento, também chega ao mercado interno, né, aos preços do mercado disponível. Tanto que ontem a gente teve não só baixas no mercado, como a gente teve uma alta de 3%, por exemplo, dos preços em Jataí, no Goiás, e Rio Verde, no Goiás, para ambas as praças terminarem um dia com R$ 69,00 por saca de milho. Então, apesar desses recuos, a gente tem pontos do país onde a relação de oferta e demanda local fala mais alto e o preço sobe, como foi o caso do Goiás, por exemplo. Então, todos os dias o Notícias Agrícolas tem abertura, acompanhamento, andamento e fechamento do mercado de milho, soja, açúcar e café, para você ficar com tudo na ponta da língua e entender como os preços vão se comportando dia a dia e, consequentemente, qual é o melhor momento de você participar desse mercado e o que o mercado te reserva. Porque milho, soja, café, açúcar, boi, commodity. O que a commodity traz? Transparência, previsibilidade. E é isso que faz com que você tenha a possibilidade de comercializar com mais segurança esses produtos, tá certo? Vamos lá.
Carla, mas teremos estoque, teremos menores volumes de carregamento de estoque. Acha que teremos melhores valores à frente? Me pergunta o Jonathan. Jonathan, naturalmente, isso deveria refletir em preços melhores. A gente precisa entender como vai ser essa demanda, como essa demanda vai se comportar, né? Apesar dos estoques mais apertados. Nós temos a possibilidade de importar milho transgênico dos Estados Unidos agora. Isso é um outro fator que acabou pesando aí no mercado, mesmo que o efeito psicológico seja aparente agora, mas a gente tem que acompanhar isso. Então, assim, naturalmente, nós teríamos que ter esse reflexo imediato dos preços. Mas nem sempre as coisas caminham dessa forma. Então, é preciso a gente acompanhar. Vou passar, inclusive, como eu falei, né? Eu sempre falo aqui no Bom Dia Agro. Eu não sou analista de mercado. Eu só colho as informações, traduzo e trago para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa informação para um especialista, para um analista de mercado de milho, e aí a gente consegue te dar uma informação mais consistente, tá? Vou passar essa sua dúvida e a gente traz aqui a resposta amanhã, tá? Rafael Giacomini. Quando as máquinas entram na lavoura, pode mudar o cenário. Com a queda de produtividade bem acentuada? Com certeza. Rafael, é a mesma situação que eu acabei de explicar para o Jonathan. O que acontece? A gente só sabe o tamanho real de uma safra quando a última colheitadeira parou de funcionar, né? A gente, enquanto as colheitadeiras estão em andamento, enquanto o plantio está acontecendo, o desenvolvimento está acontecendo, falta chuva, sobra chuva, falta calor, falta luminosidade, isso são projeções, né? Isso é o que a gente está projetando, estimando para a safra. Tanto que ao longo do ano safra, ou do ciclo safra, né, das plantas, você vê as consultorias, principalmente as consultorias particulares, revisando o tempo todo os seus números. Então, concordo. A partir do momento que a gente olhe e vai ver que a safrinha pode ser bem menor daquilo que foi estimado ao longo deste tempo safra, pode ser que os preços venham a refletir e reagir, refletir uma outra situação e reagir de outra forma. Então, sim, pode acontecer. Pode acontecer, mas é preciso, como eu falei, monitorar todas essas variáveis. Porque, por mais que nós tenhamos uma safrinha menor, nós temos também um dólar mais baixo, um dólar abaixo de R$ 5. Isso vai pesar sobre o seu preço. Então, isso tem que entrar na tua conta também, tá? A mesma situação, eu já posso comentar um pouquinho aí da soja, a mesma situação se reflete para a soja. Nós temos nesse momento baixos estoques de soja aqui no Brasil, temos pouca soja para comercializar, mas ainda temos soja para comercializar. Os negócios são mais pontuais agora, porque nós perdemos bastante com esse recuo de Chicago e, novamente, essa questão do dólar entra na situação. O que ajuda a equilibrar um pouco o mercado da soja é a questão dos prêmios, então a gente precisa entender como isso forma o seu preço, né? Que prazo de entrega, prazo de pagamento, tudo isso vai formar o seu preço, mais o prêmio Chicago e dólar. Então, com um dólar abaixo de R$ 5, a gente tem preços também mais pressionados de soja. Agora, vejam só. Ontem, quando nós observamos ali o mercado disponível de soja, apesar das quedas em Chicago, que foram consideráveis ontem, e dessa baixa de mais de 1% do dólar frente ao real, quando a gente abriu, a mim surpreendeu, né? Quando eu abri para fazer o fechamento de mercado, a tabela de mercado disponível de soja, em muitas regiões os preços subiram e subiram mais de 1%. Vou dar alguns exemplos aqui. Ponta Grossa, no Paraná, alta de 2,7% para valer R$ 152 a saca. Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 144,20, alta de 1,55%. Primavera do Leste, R$ 142,40, alta de 1,7%. Alto Garças, 1,4% de alta, R$ 144,50. Gente, isso é excelente preço, tá? Sorriso, soja disponível, alta de 13,4% para valer R$ 156,20.
R$1,50. E por aí vai. Jataí no Goiás, Rio Verde no Goiás, 1,4% de alta para R$142 por saca. Os portos, obviamente, caíram, porque Chicago caiu, o dólar caiu. Obviamente que nos portos a gente ia ter um recuo aí das referências. Agora, o que acontece? Por que essa situação se dá? Porque em determinado momento, o mercado interno, né, ele se descola do mercado futuro. E a gente vê as regionalidades pesando um pouco mais agressivamente e o preço vai responder à sua realidade local. Então, isso vai acontecer vez ou outra, como aconteceu com o mercado da soja nessa terça-feira, quando a gente olha ali para o mercado disponível. Inclusive, nessa quarta, a gente vai trazer uma matéria explicando exatamente o que aconteceu e o que pode acontecer regionalmente falando, tá? Então, a gente precisa entender como é que os negócios estão acontecendo, se a nossa demanda interna já está melhor, se o Brasil, né, mercado brasileiro está pagando melhor que a exportação. Então, tudo isso, quando a gente faz essa conta da soja, a gente precisa levar em consideração. Do milho, precisa levar em consideração. Então, é preciso observar. Lembrando, segundo semestre, a gente tende a exportar, embarcar mais milho do que soja, ao contrário do que acontece no primeiro semestre. Mas temos soja ainda bastante competitiva para os importadores. Então, é preciso entender como é que vão caminhar aí os nossos embarques até o final do ano. Então, tem um monte de peças desse quebra-cabeça que a gente vai montando ao longo dos dias, tá certo? A Gabriela Weber, inclusive, que está aqui conosco, ela me perguntou pelo Jornalista da Soja, né? Se você não segue esse perfil, inclusive, siga. Vou deixar aqui no comentário. Porque lá a gente também fala bastante sobre o mercado de soja e milho. É mais um braço do Notícias Agrícolas, né? Ela justamente me perguntou, Carla, a gente pode contar com uma alta dos preços aí nos próximos dias? Difícil dizer, né? Mas a gente vai precisar entender também agora, botar uma lupa no mercado brasileiro e saber como as regiões produtoras e de comercialização estão se comportando agora, tá certo? Falando rapidamente sobre o mercado de Chicago. Senhores, hoje é um dia de pequenas altas, como eu falei, o mercado está ali revisando as suas posições, recomprando algumas posições, porque as commodities ficaram baratas, né? Depois das últimas baixas, então isso vai atrair um pouquinho os fundos especuladores, os fundos investidores. Na soja agora a gente vê pequenas altas somente sendo registradas ali nos primeiros dois contratos, né? Nós temos o julho com 13,97, alta de 2,5 pontos, o agosto com 13,54, alta de 2 pontos mais 25. Já o novembro recua um pouquinho para $13,01 com alta, com uma queda de 1 ponto, e o janeiro com $13,05, perdendo 1 ponto mais 25. Para a soja, a gente tem aí uma redefinição de rota para o mercado. É difícil dizer qual é essa rota nesse momento, qual o caminho que o mercado vai fazer agora. Por quê? Porque nós temos, de um lado, as questões climáticas que ainda preocupam e, de outro lado, os mapas, as previsões mostrando uma melhora das condições de clima aí nos próximos 10 dias para os Estados Unidos. Se vocês olharem para esse mapa que está em destaque no Notícias Agrícolas agora, e mostra ali as chuvas previstas para os Estados Unidos, nós temos ali a possibilidade ainda, esse é um mapa para os próximos 7 dias, chuvas mais acentuadas, volumes mais intensos ainda no leste dos Estados Unidos, são as regiões coloridas em azul, vermelho, roxo, mas algumas chuvas chegando à região oeste dos Estados Unidos. Então, a Dakota do Sul, principalmente recebendo alguns bons volumes de chuva, o Minnesota, o estado de Minnesota, Iowa com bons volumes, Iowa vinha sofrendo com seca expressiva, e ali quando a gente olha para a metade leste do Corn Belt, Indiana, Illinois, Indiana, Ohio, recebendo boas chuvas. Então, a gente está acompanhando bem de perto essa situação. Estou até abrindo aqui mais mapas para a gente monitorar, mas é o que eu falei, a gente tem ali uma chegada de chuvas para regiões que vinham sofrendo. Nebraska recebendo bons volumes de chuvas. Então, essas são as previsões. Para que isso volte a pressionar agressivamente o mercado, nós teríamos que ter a confirmação dessas chuvas, a recomposição do nível de umidade e
o processo de deterioração das lavouras sendo estancado, né? Porque nós vimos ainda no último boletim semanal de acompanhamento de safras do USDA, que chegou na última segunda-feira, mostrando um novo recuo no índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições. Então veja que a gente tem ali uma preocupação ainda, mas previsões de condições melhores de chuvas. Então, o mercado ainda é essencialmente climático, fora as questões financeiras e desse movimento dos fundos, mas ainda é um mercado essencialmente climático e, consequentemente, naturalmente, muito volátil, né? Então, atenção total às questões de clima. Clima nos Estados Unidos é ponto-chave para você acompanhar agora, tá? Bota mais essa peça no quebra-cabeça. Ontem, o Alexander Horta fez uma entrevista excelente com o Felipe Reis, analista de culturas da Geosys Brasil, que trouxe ali mapas de níveis de umidade no solo, temperaturas. As temperaturas são esperadas para serem mais amenas aí também nos próximos dias lá para o Corn Belt. Chuvas, enfim, tudo aquilo que você precisa saber. Recupera essa entrevista. O Newton tá falando aqui, né? As lavouras só pioram. Realmente, por enquanto, só estão piorando, viu, Newton? Agora, se essas chuvas que estão previstas forem confirmadas e elas realmente acontecerem e melhorarem a condição das lavouras, não só isso, mas parar o processo de deterioração das lavouras, o mercado pode refletir. Vou deixar aqui nos comentários como vocês podem recuperar essa entrevista, ó. Menu, vídeos, Felipe com 2 P's, Reis, tá? Para quem não conseguiu ver essa entrevista ontem, tá disponível para você acompanhar ela hoje também, tá? O Newton diz também, bom dia, Newton. Soja caiu muito devido aos fundos especularem tanto. Exatamente, né? Era uma liquidação de posições que vinha sendo construída, segundo os analistas, economistas, inclusive os internacionais. E aí, quando, né, vamos colocar dinheiro no bolso, pensaram os fundos especuladores. Colocaram dinheiro no bolso, derrubaram as commodities e agora estão começando a olhar para nós de novo, porque estamos ali baratinho, né? Então, é o que o mercado costuma falar. Esses investidores estão procurando as barganhas, né? São essas commodities que acabaram ficando mais baratas, tá? Vamos lá. A Fernanda me pergunta, café, será que sobe? Fernanda, olha só, há fundamentos importantes que promoveriam a alta. De outra forma, há também alguns fatores que pressionam os preços, como, por exemplo, a chegada das chuvas aqui no Brasil, em algumas regiões importantes. Nós temos ali a demanda prestes a explodir, né, para o bem, por conta da retomada da economia global, os processos de vacinação avançando. Então, a gente tem boas perspectivas para o café? Tem. A Colômbia, no entanto, está voltando com as suas exportações, embora a passos ainda lentos, o que ajuda a pressionar o mercado. Então, o café também está redefinindo a sua rota. Nesse momento, vamos ver como é que estão os preços na Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhadinha aqui. São altas de 53 a 79 pontos na Bolsa de Nova York para o Arábica. O julho vale 152 cents mais 5 por libra peso. O dezembro, 156 cents mais 15. Como eu falei, há uma redefinição de rotas, né? Então, hoje, quem lidera os ganhos entre as commodities agrícolas na Bolsa de Nova York é o açúcar, com uma alta de quase 1,3%. E aí vem o café logo atrás do algodão, que sobe agora 1%. Então, vamos monitorar, tá? Vamos acompanhar, porque realmente é um momento de redefinição aí para os preços das commodities. Vou levar também, vou pedir uma análise mais detalhada, aí amanhã a gente consegue falar mais detalhadamente sobre essa trajetória do mercado do café, tá? Prometo para você, Fernanda, que a gente traz isso, como eu falei, de forma mais detalhada, tá bem? A Vanessa me pergunta, bom dia, e os fertilizantes? Vanessa, os fertilizantes estão subindo e subindo e subindo. Nós estamos fazendo um levantamento para os custos de produção estado a estado para a soja 21, 22 de soja. E, de fato, os fertilizantes têm puxado esses custos que serão invariavelmente mais altos para a nova temporada em todos os principais estados produtores, principalmente nesses que a gente já conseguiu apurar. Ontem, por exemplo, o IMEA apontou uma alta expressiva dos fertilizantes e os analistas de fertilizantes no cenário global continuam sinalizando essa condição, tá? De bastante pressão aí para cima nos preços dos fertilizantes. Por quê? O cenário também global
de oferta e demanda para os fertilizantes é muito ajustado. Há preocupações com a matéria-prima para a produção de fertilizantes em alguns pontos do mundo. E outra situação, Mato Grosso, por exemplo, está preocupado com a entrega desses fertilizantes. Ontem nós fizemos uma entrevista muito interessante com o IMEA para fazer esse levantamento já prévio para os custos 21, 22 da soja. Vale a pena recuperar, mas os fertilizantes estão no momento de preços em alta, preços explodindo, tá? A Cláudia me pergunta aqui sobre os preços do arroz. Cláudia, a gente ainda está naquele momento de calmaria dos preços do arroz. Vamos abrir aqui as cotações para a gente entender um pouquinho como é que foi esse mercado ontem. Mas fato é que a gente está com a colheita concluída do arroz. A demanda por parte da indústria ainda está patinando um pouquinho, né? Mas a gente tende a ver aí uma calmaria ainda no mercado. Tanto que ontem me perguntaram na semana passada se a gente já tinha encontrado aí um piso para os preços do arroz. Mas ontem o indicador CPEA apontou uma queda de mais de 2%, 2,28%, para valer R$ 69,89 a saca de 50 quilos do arroz em casca. Então, a gente tem aí uma pressão sobre os preços agora, colheita concluída e tudo mais, então a gente vai sentir essa pressão. Ontem também nós registramos baixas consideráveis no mercado físico de arroz. Veja só, Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 72,00 por saca de 50 quilos, uma baixa de 2,7%. Em Sorriso, no Mato Grosso, uma baixa de 16% para valer R$ 72,00 a saca. E Guaratinguetá, São Paulo, saca de 60 quilos nesse caso, Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo. Guaratinguetá, como eu falei, uma queda de 66,56% para a saca de 60 quilos valer R$ 84,10. Então, nesse momento, preços pressionados, justamente porque estamos aí com uma boa oferta, né, um bom volume de produto no mercado e a demanda ainda patinando um pouquinho. Tanto que o arroz agulhinha irrigado, também no mercado físico, apontou baixas ontem em todas as praças de comercialização pesquisadas pelo Notícias Agrícolas e pela revista Planeta Arroz. Então, nós temos aí perdas pro agulhinha, como eu falei, de 1,37% a 11,5%, tá? Então, neste momento, Cláudia, preços do arroz pressionados. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui se a gente já teve alguma informação nova de mercado que possa ter subido hoje, que chegou antes de eu subir aqui para o estúdio. Vamos dar uma olhadinha. Acho que ainda não temos nenhuma novidade expressiva de mercado, mas preços pressionados por hora, tá, Cláudia? Vamos levar também a sua pergunta e vamos trazer uma análise completa do mercado de arroz. Amanhã eu consigo te trazer essa informação mais detalhada, tá bem? Vamos lá. O Eduardo. Bom dia pra você, Carla. Bom dia pra você, Eduardo. Inclusive, falei que amanhã eu vou te trazer essa resposta completa aí pra questão da mistura do Robusta com o Arábica, tá bem? Se pode aumentar ou não. Alguém me perguntou aqui sobre os preços do milho. Pessoal, eu falei bastante aqui, ó. A Cristiane e o Cristóvão. Eu falei bastante sobre o milho no comecinho da nossa live, tá? Ali no meinho da nossa live, ela vai ficar salva não só no feed do Instagram do Notícias Agrícolas, como também no YouTube, onde a gente é transmitido agora também, no YouTube do Notícias Agrícolas Oficial. Aí vocês podem depois recuperar esse conteúdo para entender bastante o que eu falei ali sobre o mercado de milho, tá? Pessoal da RM Agrícola, bom dia. A tendência de queda no milho quanto a contratos futuros tem previsão de melhora? E a soja pode sofrer mais baixas no mercado brasileiro? O mesmo vale para vocês, tá? Eu falei bastante sobre soja e milho ali no meio da nossa live. Ela vai ficar salva, daí eu consigo avançar com outros assuntos, tá? Mas a gente, nesse momento, tem mercado pressionado, principalmente pelo dólar aqui no Brasil, soja e milho. Então, vocês conseguem depois colher mais informações. Vou pedir essa gentileza para vocês, tá bem? Wilton de Roraima, obrigada, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia de Tabasco, no México. Excelente programa, obrigada, excelente audiência, né? A vocês que estão no México nos acompanhando, buenos dias, sejam bem-vindos ao Bom Dia Agronegócio. Bom, lembrando, estamos ainda
transmitidos, lembrando, pelo YouTube. Se você quiser fazer sua pergunta por lá também, você pode, tá certo? Pessoal, vamos ver o que já é notícia nessa manhã de quarta-feira. Uma notícia importante aqui. O marco temporal para definição das terras indígenas não vai ser definido agora, né, como estava previsto lá no Congresso. E, de fato, nós temos aí uma discussão ainda bastante grande pela frente diante dessa, que é uma questão bastante polêmica. E acabou de subir uma nota aqui no Notícias Agrícolas de que a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, defendeu na terça-feira, no Supremo Tribunal Federal, o cumprimento do marco temporal de 5 de outubro de 1988 para as demarcações de terras indígenas, bem como a manutenção do parecer 01/2017 da Advocacia Geral da União. Foi uma participação especial, né, da CNA nessa discussão da questão da demarcação das terras indígenas. Na última sexta-feira, a matéria já começou a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu falei, né, é ainda uma situação muito polêmica no Brasil, é uma situação que envolve uma discussão muito aprofundada. A gente precisa trazer cada vez profissionais mais bem instruídos em torno da história dos povos indígenas desse país, para que a gente possa, então, definir a demarcação de terras, que todos sejam respeitados, né? É preciso entender. O relator do caso é o ministro Edson Fachin, que deferiu liminar para suspender os efeitos do parecer número 01 de 2017 da AGU, que foi aprovado pelo presidente da República, que adotou o entendimento do plenário no caso Raposa Serra do Sol. Foi esse parecer que também a CNA defendeu aí durante essa defesa que fez lá no STF, tá? Essa notícia já está detalhada no Notícias Agrícolas, é importante que você entenda como isso está correndo. A gente está em cima disso para continuar monitorando e continuar te informando da melhor forma possível, tá? IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, informando que os preços seguem estáveis neste momento no Brasil. Carvão dispara 5% em Dalian com um aperto de oferta. Minério de ferro também sobe. Lembrando que estes são produtos que estão sendo investigados, os seus preços e a sua comercialização, investigados pelo governo chinês. E, inclusive, essa notícia também da China investigando preços e ofertas de commodities também já está disponível no Notícias Agrícolas. Temos também, mesmo retrocedendo, preços dos grãos continuam pressionando o mercado de ovos, carne de frango, exportação por unidade federativa entre janeiro e março de 2021, ou seja, o que exportamos no Brasil de carne de frango no primeiro trimestre. Essa informação também já está ali, embora a Letícia Guimarães faça um acompanhamento brilhante das nossas exportações e do nosso mercado interno de proteínas animais de uma forma geral. Temores de inflação mantêm ações europeias abaixo de máximas históricas. Lembrando, essa sinalização de aumento de juros, ela ainda está concentrada nos Estados Unidos. Na Europa ainda não acontece, tá? Senado aprova medida provisória que eleva a tributação de instituições financeiras. Texto volta, portanto, à Câmara dos Deputados. CNA diz que Plano Agrícola e Pecuário 2021-22 atende às expectativas dos produtores. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ontem foi divulgado, finalmente, o Plano Safra 2021-22. Recursos de 251,2 bilhões de reais destinados à agricultura, armazenagem, custeio, investimento, aí tem moderfrota para máquinas agrícolas, enfim, tudo aquilo que envolve, né, a produção, comercialização e armazenagem aqui da nossa safra. E tivemos ali taxas de juros maiores, como o Notícias Agrícolas já havia sinalizado, porque era inevitável esse aumento da taxa de juros diante do aumento da nossa taxa básica de juros, a Selic, aqui no Brasil. Então, já era sabido que nós teríamos aí esse aumento. As taxas de juros ficaram entre 3% e 8,5%, a depender do tamanho do produtor, do programa em que ele está incluso, ou do programa que ele vai utilizar ali para fazer o seu investimento. Então, a gente tem
todos os tipos de investimentos, todos os tipos de taxas de juros, todos os prazos, né? Então, custeio e comercialização, por exemplo, Pronaf, com recursos de 21,74 bilhões de reais, prazo máximo de 12 meses, juros entre 3% e 4,5%. Pronamp, 29,18 bilhões de reais programados de recursos, prazo também de 12 meses, 5,5% as taxas de juros programadas para o Pronamp. Isso é custeio e comercialização, tá, pessoal? Demais produtores, 126,86 bilhões, prazo máximo também de 12 meses, taxas de juros de 7,5%. Aí, como eu falei, é preciso olhar para todo esse plano. Uma situação bastante interessante. O Tesouro Nacional destinou aí 13 bilhões de reais de recursos para a equalização de juros. O Ministério da Agricultura e as entidades de classe pediam 15 bilhões. Inclusive, ontem a ministra Tereza Cristina até brincou ali com o ministro Paulo Guedes durante a apresentação do Plano Safra, pedindo, né? Falando, eu pedi 15, o Ministério me deu 13, mas eu ainda vou chorar mais um dinheirinho para essa equalização dos juros, quem sabe, né? A ministra Tereza Cristina, vocês sabem, né? A ministra Tereza Cristina não é qualquer uma não, senhores. Ela é o bichão mesmo, a ministra é a ministra. Ela é desse tamanho, né? Maravilhosa. E ela, do jeito dela ali, ela abriu mercados, conseguiu mais dinheiro. A ministra Tereza Cristina, e ela responde o que lhe é perguntado, com brilhantismo, com elegância diplomática. A ministra Tereza Cristina é um show. Olha só, a Letícia me alertando aqui que nós já temos informações atualizadas sobre o arroz pelo CPEA. Então, Cláudio, se você ainda estiver conosco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o arroz. Deixa eu só esperar essa nota subir aqui para mim e a gente fala sobre isso. Mas temos informações também sobre o café. Café, colheita de arábica começa a ganhar ritmo no Brasil. Isso ajuda a pressionar o mercado, tá? Dólar tem leve queda e segue abaixo dos R$5 com política monetária em foco. Algodão, também pelo CPEA. Pressão compradora prevalece e cotações seguem em queda. Milho começa a quarta-feira tentando se recuperar na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. Nesse momento, o dólar vale R$ 4,95. Senhoras e senhores, tem uma baixa de 0,41%. Tá bem? Estamos acompanhando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que já sei. Aqui já temos nossa informação sobre o mercado de arroz. A queda do indicador na parcial de junho, Cláudia e amigos, do indicador CPEA já chega a 12%. Ontem teve uma queda expressiva, mais de 2%. Segundo colaboradores do CPEA, compradores acreditam que o maior excedente interno pode pressionar ainda mais os valores domésticos e, assim, buscam adquirir pequenos volumes. O que eu acabei de falar? Indústria mais contida nas suas compras. Temos o volume posto pela conclusão da colheita, então a gente vai ter essa pressão. Além disso, o aumento dos custos de transporte acaba pesando também sobre as cotações do cereal pagas ao produtor. Quanto à liquidez, um número ligeiramente maior de negócios envolvendo o casca foi captado pelo CPEA no spot do Rio Grande do Sul, mercado gaúcho, nos últimos dias, mas também cresceram os relatos sobre dificuldades de comercialização de arroz entre unidades beneficiadoras e atacadistas e varejistas. Mercado com poucos negócios, portanto, neste momento, quando a gente fala de arroz, tá certo? Olha só, Cláudia, notícias. Vou deixar aqui pra você, tá? Grãos, vai ter ali, isso no nosso menu do Notícias Agrícolas, tá? E aí pronto, ó. Informação ali em primeira mão pra você, tá, Cláudia? E amigos. Pessoal, como eu sempre falo, né? Aquilo que eu não consegui responder hoje, eu vou respondendo ao longo do dia, tá? A Letícia tá listando tudo aqui e a gente vai, então, trazendo essas informações para vocês. Senhoras e senhores, para concluir a nossa conversa de hoje, vamos ver como é que tá a nossa agenda. Quais são os nossos compromissos aqui com o mercado financeiro e o agronegócio, certo? Vamos lá. No agronegócio, hoje, às 16 horas, o USDA vai trazer aí as suas informações sobre avicultura. E o IFAG, o Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, vai atualizar o andamento das lavouras goianas. A FamaSul
das lavouras sul-mato-grossenses. Essa é a nossa agenda para o agro. Mercado financeiro. Já o IBGE traz os indicadores sociais de moradia no contexto da pré-pandemia, importante. 14h30, Banco Central aqui no Brasil traz o fluxo cambial estrangeiro e às 15h30 a Receita Federal apresenta a Receita Tributária Federal. E a FGV reporta o IPCS para as primeiras semanas de junho, tá? Deste ano. Bom, senhoras e senhores, 9h31 pelo horário oficial de Brasília. O nosso Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira vai ficando por aqui, mas são apenas informações preliminares para que vocês possam começar o dia. É a nossa abertura de mercado, que, lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, agora sendo transmitidos também pelo canal do Notícias Agrícolas no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva neste canal, ative o sininho, deixe ali o seu alerta para a nossa programação, que também é transmitida pelo Notícias Agrícolas, a nossa programação ao vivo, né? Aquilo que a gente transmite no portal também é transmitido pelo YouTube. Lembrando também que 12h30 tem João Batista Olive e o Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas, essa semana exclusivamente no Facebook e no Notícias Agrícolas. Semana que vem o João tá de volta no YouTube, senhoras e senhores. E não deixem de nos acompanhar nas outras redes sociais. No Twitter, @Noteagri, no Facebook, Notícias Agrícolas. E você pode receber todas essas informações que eu acabei de falar e todas as notícias que vão chegando ao longo do dia na palma da sua mão. Além dos alertas, das notificações, das nossas programações ao vivo. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o número que está aparecendo na tua tela agora, 19997670241, repetindo, 19997670241, para que você possa ter as notícias ali sendo recebidas no seu celular. Aí você pode escolher WhatsApp ou Telegram. Pelo WhatsApp, você manda uma mensagem pra gente e direciona a nossa equipe, né? Pessoal, quero receber pelo WhatsApp. Pessoal, quero receber pelo Telegram. E a gente vai te colocar nas nossas listas de transmissão no nosso grupo do Telegram. Mais do que isso, digo ainda, mande as suas fotos, a foto do seu dia a dia, do Brasil que produz, para o nosso Imagens do Dia. Essa sessão é incrível aqui no Notícias Agrícolas. A gente tem fotos do Brasil todo, do mundo todo. Pessoal, brasileiros que estão fora do Brasil também nos mandando as suas imagens. É só importante você mandar pra gente a legenda, o que é aquilo que tá na tua foto, a sua cultura, a sua criação, a sua propriedade, a sua administração, o que você quiser, seus funcionários, enfim. Mande o que você quiser, só que legende pra nós e mande também nome, sobrenome, cidade e estado, tá certo? Pra gente poder colocar aqui no nosso Imagens do Dia. Você pode mandar ou pelo WhatsApp, por esse número que aparece também na tua tela, ou pelo próprio Imagens do Dia. Lá na página inicial do Notícias Agrícolas tem a seção Imagens do Dia, você clica lá, tem como você fazer o upload da sua foto, mandar a sua foto direto ali pela seção do Imagens do Dia, tá certo? Pessoal, muito obrigada pela confiança sempre no nosso trabalho, pela nossa audiência. Uma excelente quarta-feira para todos, de muito trabalho, muita produtividade. A gente volta a se encontrar amanhã de manhã aqui para o nosso Bom Dia Agronegócio, tá bem? Lembrando, essa conversa vai ficar salva no feed do Instagram e no nosso YouTube para você que chegou agora recuperar todos os assuntos que a gente conversou aqui durante essa manhã, tá bom? Até amanhã, pessoal!